Peço que os irmãos abram a escritura no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Então, Marcos, capítulo 16. Vamos ler o capítulo inteiro. Diz assim a palavra do Senhor. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. E finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido os que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Então, com a graça do Senhor, estamos hoje concluindo a exposição do Evangelho de Marcos. E nós vimos nos últimos cultos, essa última semana do Senhor, onde ele entra triunfalmente em Jerusalém, mas é uma entrada triunfal, mas que é feita de modo humilde, montado sobre um jumentinho. Ali ele ministra várias vezes no templo, ensina por meio de parábolas, ele é confrontado, ele envergonha os seus inimigos, expondo a ignorância deles. Ele, juntamente com seus discípulos, participa da festa da Páscoa, come aquela última Páscoa com eles antes da sua morte, institui a ceia,
Naquela mesma noite, ele sai para o Monte das Oliveiras, no jardim de Getsêmani. Ali ele ora. Ele é preso, né, porque Judas o traiu. E sendo preso, ele é julgado pelo Sinédrio, condenado por blasfêmia. Depois, ele é levado, naquela manhã, diante de Pilatos. E Pilatos, mesmo não tendo nada do que o condenar, mesmo reconhecendo que ele era justo, que não havia cometido crime algum, mesmo assim, esse juiz iníquo o entrega, né, para ser crucificado. Ele é açoitado, ele é escarnecido, humilhado e, por fim, crucificado. E ao morrer na cruz, e após, né, isso ter sido muito bem averiguada, né, a sua morte na cruz, seu corpo ele é pedido por José de Arimateia. E José, juntamente com Nicodemos, o retiram da cruz e o sepultam num sepulcro novo, né, cumprindo as profecias, né, que diziam que na sua morte, né, no seu sepultamento, né, ele estaria tanto com os malfeitores, mas também com o rico. Meio de dois malfeitores, mas ele foi sepultado no sepulcro de um homem rico. Né? Afinal, José de Arimateia era um homem rico. E foi no seu próprio sepulcro que Cristo foi sepultado. E nós vemos lá em Marcos, no capítulo 15, e versículo 40, né, que haviam mulheres que estavam testemunhando a crucificação do Senhor. Testemunharam a sua morte. Diz ali, e também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Então haviam, né, essas mulheres ali, né, que estavam contemplando a morte do Senhor, contemplando a sua crucificação, contemplaram um momento onde o Senhor rendeu o seu espírito, né, se entregou ao Pai. E elas também foram testemunhas de quando José de Arimateia tira o corpo de Jesus da cruz e o sepulta no seu próprio sepulcro. Porque diz ali, ó, no versículo 46 e 47 de Marcos 15, diz o qual compraram o lençol fino e tirando-o da cruz, envolveu no lençol e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Vejam que essas mulheres elas foram testemunhas tanto, né, da crucificação, da morte do Senhor, como também testemunharam o Senhor sendo colocado no sepulcro. Elas viram tudo. Então elas viram, né, todo o trajeto, do momento onde ele é tirado da cruz até, né, viram onde o puseram, observavam onde o punham. Então elas viram todo, né, esse trajetório. Elas sabiam exatamente onde o Senhor Jesus estava sepultado. E aí nós vemos então agora o capítulo 16, que será exposto hoje, no versículo 1. E passado o sábado, né, afinal o Senhor ele morre na sexta-feira, né, sexta-feira às 3 da tarde, né, diz-lhe que era a hora nona, né, mas a hora nona, né, ela era contada a partir das 6 da manhã, a partir do momento que o sol despontava, né, ali era a primeira hora. E aí, então ia indo, né? Primeira hora, segunda, então, a hora nona, então, é o que para nós é às 3 da tarde. Às 3 da tarde o Senhor morre. Então ele morreu na sexta-feira às 3 da tarde. O primeiro dia, então, da morte do Senhor foi a sexta-feira. O segundo dia, né, da morte do Senhor era o sábado. E durante todo o sábado ele ficou sepultado. Ele estava no sepulcro. E o terceiro dia era o domingo, o primeiro dia da semana. E foi no primeiro dia da semana que o Senhor ressuscitou. Então, onde que diz assim, ó, passado o sábado, ou seja, passado o sábado, quer dizer, o sábado terminou, qual dia então era agora? O primeiro dia da semana, o domingo. Então, passado o sábado, afinal no sábado,
que os judeus faziam no sábado? Eles cessavam de toda a obra, conforme o mandamento. E é o que nós vemos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 28. Versículo 1, diz assim, ó, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, a mesma coisa que nós temos aqui em Marcos, nós temos também em Mateus. Se nós formos lá para Lucas, capítulo 23, versículo 55, diz assim, ó, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto o seu corpo. 56, Lucas 23, 56. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado, repousaram conforme o mandamento. Então, ou seja, sexta-feira o Senhor morre, elas vão para casa, preparam os ungüentos, no momento que elas veem, né, que o corpo lhe é sepultado, preparam os ungüentos, mas no sábado repousam. Aí, o que nós vemos? Passado o sábado, passado esse período de repouso, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, agora Marcos 16, 1, né? Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã, bem cedo, ao nascer do sol. Então aqui está esse momento, ou seja, elas sabiam onde estava o sepulcro, porque elas haviam visto, e agora estavam indo até o sepulcro. Elas não iam chegar no sepulcro errado, elas sabiam muito bem qual era o sepulcro no qual Jesus estava sepultado. E elas vão, meus irmãos, justamente nessa intenção, né, de poder ungir o corpo de Jesus. Mas elas pensaram de antemão todas as questões que poderiam, né, haver de dificuldade, né, para essa intenção delas. Não, elas não pensaram em todas as coisas. Havia um desejo no coração delas de honrar o Senhor. Então elas compraram aromas, prepararam, né, e foram. No caminho, no trajeto, enquanto elas estão indo, né, elas pensam, e a pedra? Como é que a gente vai fazer com a pedra? Elas não tinham pensado nisso antes. Porque se elas tivessem pensado nisso antes, elas teriam chamado alguns homens para irem com elas. Mas elas estavam indo sozinhas. Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Estavam as três indo ali sozinhas, sem nenhum homem junto com elas. E aí nós vemos, no versículo 13, diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Só que quando elas chegam lá, elas se deparam com o seguinte, versículo 4. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. Uma pedra que elas, mesmo as três, não poderiam revolver sozinhas. Tanto é que este era o questionamento delas. Mas, quando elas chegam, a pedra já estava revolvida. A partir daqui, a gente já pode tirar também um ensinamento. Muitas vezes, a gente está ali, né, querendo fazer algo para o Senhor. Estamos com uma boa intenção no nosso coração. E nós sabemos de todas as dificuldades que podem estar no nosso caminho? Não, nós não sabemos de tudo. Muitas vezes nós não vamos conseguir planejar, né, e já de antemão saber de todas as dificuldades que podem haver diante do nosso caminho. Só que é interessante que mesmo quando ao longo desse caminho, né, a gente está ali, a gente pensa, mas e se acontecer tal coisa? E isso, e se aquilo? Né? Muitas vezes vão surgindo, né, esses pensamentos, né? E pensamentos que de fato, às vezes são baseados na realidade. São situações, às vezes, que podem sim ser impedimentos, serem dificuldades. Mas é tão tremendo, sabe, quando nós estamos ali fazendo, né, a obra do Senhor, nos envolvendo, né, em tudo aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, por amor ao Senhor. E muitas vezes aquilo que nós julgávamos que seria um impedimento, o Senhor já de antemão já resolve. O Senhor já tira esses impedimentos da nossa frente. Constantemente o Senhor faz isso, irmãos. A providência de Deus é tão tremenda. E aquilo que nós julgávamos ser um empecilho, quando nós chegamos, não é mais. O Senhor já removeu o empecilho.
Aí versículo 5 diz assim: e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Esse jovem aqui era um anjo. Provavelmente o mesmo anjo, né, que nós vemos lá no Evangelho de Mateus, né, que ele vem e ele é quem remove a pedra do sepulcro. Ele remove a pedra do sepulcro não necessariamente para que o Senhor saísse, né? O Senhor em seu corpo glorificado. E só perceba uma coisa, tá? O corpo com o qual Jesus ressuscitou é o mesmo corpo que morreu. Então, Jesus não tinha ali um corpo, vamos dizer assim, ficou aquele corpo lá e teve um corpo completamente novo que ele recebeu. Não. O corpo que morreu na cruz e que foi sepultado, esse mesmo corpo ressuscitou. Só que é óbvio que esse corpo ele foi transformado. Da mesma forma como os nossos corpos serão transformados na vinda do Senhor. Ou seja, esse corpo ele estava num estado de glorificação. Da mesma forma como os nossos corpos estarão num estado de glorificação quando o Senhor Jesus voltar. O que é dito, né, lá em 1 Coríntios 15? Né, que nós seremos revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade. Da mesma forma como aconteceu com o corpo de Jesus. Seu corpo estava revestido de imortalidade e incorruptibilidade. Por isso que, como diz lá em Romanos capítulo 6, a morte não mais tem poder, não mais tem domínio sobre Cristo. Ele morreu. E morreu uma única vez, para nunca mais morrer. E da mesma forma, nós, meus irmãos, de maneira semelhante a Cristo, quando o Senhor Jesus voltar e nós ressuscitarmos dentre os mortos, ou né, aqueles que estiverem vivos, né, se todos nós estivermos vivos na vinda do Senhor, nós seremos transformados. E nós nunca mais, ou caso não tenhamos morrido, nós jamais provaremos a morte. E o Senhor Jesus em seu corpo glorificado, é tremendo, né, que esse corpo, por mais que sim, ele é um corpo físico, que possui carne e ossos, nós vemos isso claramente, né, em Lucas. Vejam que Jesus, ele aparece para eles, só que, eu já vou descrever aqui o porquê, né, que ele tem carne e ossos, olha só. Lucas capítulo 24, versículo 36. Lucas 24, versículo 36. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Veja, o pensamento que veio no momento que eles viram o Senhor no meio deles, era que eles estavam vendo um espírito. Mas, o que Jesus faz? Jesus, ele espanta esses pensamentos que havia. Olha o que ele diz, versículo 38. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, se algum espírita, né, vier e disser assim, não, é que a ressurreição não é bem isso, é o Espírito, estamos vendo o Espírito de Jesus. Opa, está aqui o texto. Ó. Jesus disse claramente, ele não era simplesmente um Espírito. Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus disse que ele não era simplesmente um Espírito. Ele estava ali plenamente. Corpo, alma e Espírito. E o seu corpo era um corpo que possuía carne e ossos. E aí, versículo 40 diz assim, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Por que mostrou as mãos e os pés? Para mostrar o sinal dos cravos, o sinal dos pregos que o haviam prendido na cruz. Então ele mostra as suas mãos e os seus pés. E o que também demonstra que era exatamente o mesmo corpo com o qual
que ele tinha quando morreu, quando foi sepultado, e foi esse mesmo corpo que ressuscitou dentre os mortos. Só que ele disse assim, ó, e não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Ou seja, na frente de todos eles. Então, que prova maior, né? Além de ele afirmar tudo aquilo, né, não tem, né, o Espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Ele mostra as mãos e os pés, né, o sinal dos cravos, para que eles vissem. E ainda ele vai e pede, né, você tem alguma coisa para comer aqui? Só para mostrar que... Né? E ele vai lá e come na frente deles. As provas, né, são irrefutáveis da ressurreição do Senhor. E diante da ressurreição do Senhor, só existem duas possibilidades. Ou nós cremos, ou nós não cremos. Se nós cremos, nós somos salvos. E aquele que não crê está perdido. Porque não basta apenas nós crermos que Jesus foi um bom mestre, que viveu lá, que teve, né, bons ensinamentos e que até mesmo operou milagres, mas que teria morrido e acabou. Ficou por isso. Se nós não crermos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é vã. Não basta eu acreditar nos ensinamentos de Jesus e eu até tentar praticar os seus ensinamentos e crer que ele morreu numa cruz. Se eu não crer que ele ressuscitou dentre os mortos, a minha fé não é diferente da fé de qualquer outro aí que crê em mestres que morreram. O Maomé, lá dos muçulmanos, transmitiu seus ensinamentos e morreu. O Buda lá transmitiu seus ensinamentos e morreu. E assim vários outros, né, falsos mestres e falsos profetas, né, porque todos esses são falsos. Buda, Maomé e tantos outros, né, todos são falsos mestres. Mas eles todos transmitiram os seus ensinamentos e morreram. Mas agora o nosso Senhor Jesus, ele não foi apenas um bom mestre que transmitiu ensinamentos e morreu como todos os demais. O nosso Senhor Jesus é o próprio Deus manifesto na carne. Ele foi concebido no ventre de Maria de forma miraculosa, o único a nascer dessa forma. Ele nasce, cresce, jamais pecou, o único homem nessa terra que jamais pecou. E aí, ele é obediente ao Pai. Ele cumpre a missão que lhe foi dada. Ele bebe o cálice. Ele morre por nós na cruz, levando em seu corpo os nossos pecados. Só que ele não permanece na morte. Ele ressuscita ao terceiro dia, conforme aquilo que ele já havia dito. Vejam Jesus afirmando isso. Vamos ver aqui várias passagens. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. E versículo 29. E ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Olha só isso. Uma vez que Pedro reconhece que Jesus ele é o Cristo, o Messias. Jesus, ele imediatamente diz o quê? Ele fala a respeito da sua missão. Ele fala a respeito do principal motivo pelo qual ele veio. E aí ele diz, ele começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então o Senhor Jesus já disse que isso iria acontecer. Aí depois, ele fala novamente. Nós vemos aqui a transfiguração no capítulo 9 de Marcos.
Ele sobe ao monte, né, o seu rosto, suas vestes, tudo fica, né, mais claro que o sol. E depois da transfiguração, quando ele desce do monte, no dia seguinte, ele está lá com os discípulos. O que ele fala? Depois que expulsa, né, o demônio do menino e tal. Diz assim, ó, Marcos capítulo 9, versículo 30 ao 32. E tendo partido dali, caminharam para a Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. Mas veja como o Senhor constantemente falando: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, mas, né, morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Ele já estava anunciando tanto que ele iria padecer, que ele iria morrer, mas ele já, toda vez, ele também estava dizendo: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí, um pouco mais adiante, no capítulo 10, e versículo 32 a 34, diz assim: iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. E, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Então vejam que o Senhor, pelo menos por 3 vezes, ele falou claramente a respeito das coisas que iriam acontecer. Ele profetizou os detalhes daquilo que iria acontecer. E aí ele diz assim, ó, dizendo, 33, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas, novamente ele diz, e ao terceiro dia ressuscitará. E aqui nós vemos o cumprimento, meus irmãos, daquilo que o Senhor Jesus disse. Pois o Senhor foi entregue, foi julgado, foi condenado. Ele foi morto na cruz. Foi sepultado. Mas ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou, conforme ele havia já anunciado de antemão. Então aqui, voltando aqui para Marcos 16, versículo 5. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Então aquele anjo estava ali, esse anjo havia removido a pedra que estava na porta do sepulcro antes. Como eu disse, não porque Jesus saísse, porque Jesus precisava, né, uma vez que ele estava com o seu corpo glorificado, ele precisava, digamos assim, que alguém abrisse a porta para que ele saísse do sepulcro. Não, ele não precisava. Quando os discípulos, né, ele aparece lá para eles, e ele diz assim, ó, o Espírito não tem carne ou ossos, como vedes que eu tenho, e ele come na presença deles. Vejam, ele estava ali com um corpo físico, mas alguém abriu a porta para que ele entrasse, ele bateu na porta, assim, ó, toc, 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 e aí falou alguém, quem é? Jesus, deixa eu entrar aqui. Foi assim que aconteceu? Ou ele apareceu no meio deles? Ele apareceu no meio deles. Ou seja, ele não precisava que alguém abrisse a porta. Ele não precisava que o anjo tirasse a pedra da porta do sepulcro para que ele saísse. Porque ele estava com um corpo glorificado. E apesar de sim, ser um corpo físico, mas as propriedades desse corpo são tais que ele podia sim passar por meio atravessar a pedra, atravessar as paredes. Continuando. Ele, porém, disse-lhes, não vos assusteis, versículo 6, buscais a Jesus, Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Olha que coisa tremenda, né? A forma como ele se refere a Cristo. Buscais, primeiro ele diz, não vos assusteis. Porque ele percebeu
né, o espanto delas, né? Diz claramente no final do versículo 5, e ficaram espantadas. Mas ele diz, não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno. A forma como ele se refere a Cristo é os principais aspectos da humilhação do Senhor. Ele se refere àquele, né, que se associou a uma cidade que era desprezada. Olha que tremendo como é que o Senhor vai e se rebaixa, né? O Senhor, ele mesmo, né, sendo Deus, ele foi e se humilhou, assumindo a natureza humana. Mas, meus irmãos, percebam, se Jesus tivesse assumido a natureza humana, mas tivesse vindo, né, tipo assim, nascido num palácio, mesmo assim, isso seria um estado de humilhação para ele. Porque, comparando, meus irmãos, o estado de um rei terreno com quem Deus é, um estado, né, de um Deus estar, né, manifesto ali como um rei terreno em toda a sua glória, comparado ao que Deus é um estado de humilhação para Deus. Porque a glória de um rei não pode ser comparada com a glória de Deus. Então Deus, ele estaria se rebaixando infinitamente se ele estivesse vindo, né, como um rei em toda a sua glória. Se ele estivesse vindo ali como um Salomão em toda a sua glória. Mesmo assim, ele estaria se humilhando. Mas não foi dessa forma que ele veio. Ele vem e, além de não vir, né, como um rei terreno, nascendo num berço de ouro, não, ele já nasce, né, numa manjedoura, ele é colocado numa manjedoura. Nasce de uma mãe que era pobre. O pai adotivo dele, por mais que era descendente, né, de Davi, mas não herdou as fortunas de Davi, era pobre, era um carpinteiro. E aí, eles vão morar onde? Na capital, Jerusalém? Não. Eles vão morar em Nazaré, uma cidade, né, que quando Natanael, né, Filipe chega lá para ele, encontramos o Cristo, né, Jesus de Nazaré. Aí ele, e de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Né? Um dos apóstolos, né, o Natanael, num primeiro momento, quando ele ouve que Jesus, né, vinha de Nazaré, ele, mas como assim, né? E alguma coisa boa pode vir de lá. Então vejam como Jesus se humilhou, se identificando com uma cidade que era desprezada. Mas o ponto, o ápice da humilhação do Senhor foi quando ele estava na cruz. Exposto, crucificado, e mesmo ali, crucificado, os homens passando, blasfemando dele, humilhando ele, zombando, escarnecendo. Então, o ápice da humilhação do Senhor foi o ele estar na cruz. O anjo sem vergonha do estado de humilhação do Senhor. Jesus Nazareno, que foi crucificado. Não. E nem nós devemos nos envergonhar da cruz do nosso Senhor Jesus. Pelo contrário, assim como Paulo, né, que não haja outra mensagem em nossos lábios, a não ser a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz lá, vamos abrir ali 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, nós que somos chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus
e sabedoria de Deus. Então, não há motivos para nós nos envergonharmos da cruz do nosso Senhor Jesus. Que assim como esse anjo, né, fala, né, de maneira tão tremenda, né, a respeito de Cristo, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Então que nós venhamos anunciar o evangelho completo. Ou seja, que Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz, mas que ele ressuscitou para a nossa justificação. Porque aquilo que Jesus fez por nós, né, o seu sacrifício, sim, ele foi consumado na cruz. O preço que ele pagou foi consumado na cruz. Ele derramou o seu sangue na cruz e foi consumado. Mas a prova de que esse sacrifício foi aceito para a nossa redenção é o fato de que ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso que a obra da nossa salvação, ela está vinculada não somente à morte, mas também à ressurreição. A nossa justificação, ela tanto é atribuída ao sangue que Jesus derramou na cruz, como ela também é atribuída à ressurreição de Cristo dentre os mortos. É o que nós vemos na carta de Paulo aos Romanos, que vai falar da nossa justificação, tanto por meio do sangue de Cristo, pela fé no seu sangue, mas também vai falar que ele ressuscitou para a nossa justificação. É dito lá em Romanos capítulo 1 que ele... Vamos ler ali, Romanos 1. Maravilhoso esse texto. Diz assim, ó. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vejam o peso que há na ressurreição dentre os mortos. É ali onde ele é declarado, né, Filho de Deus em poder, como diz aqui. E desse evangelho, nós não podemos, não devemos nos envergonhar. Assim como o próprio Paulo fala aqui em Romanos 1 também. Versículo 15 e 16. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não vos assusteis. Voltando agora lá para Marcos 16:6. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. Vejam, ele está relembrando as palavras de Jesus. Porque após a última ceia, ou, melhor dizendo, após a primeira ceia, porque foi o momento onde o Senhor institui a ceia. Após aquela ceia, o que o Senhor Jesus disse? Ó, Marcos 14, versículo 26. Terminou a ceia, e aí diz aí, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quais são as palavras de Jesus na sequência? Ele diz o seguinte, ó. E disse-lhes Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Ou seja, então todos os apóstolos abandonaram o Senhor. E isso ele já havia dito que iria acontecer. Aqui está dizendo, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas olha o que Jesus diz na sequência. 28. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. O Senhor já estava dizendo, vocês vão cair, vocês vão pecar. Vocês vão me abandonar. Mas ele já estava de antemão consolando seus corações. De antemão ele já estava prometendo.
que ele iria novamente reagrupá-los. Né? Essas ovelhas que se dispersam, ele iria reagrupá-los e se encontrar com eles na Galileia. Ele iria diante de vós para a Galileia. E agora aqui, o anjo do Senhor aqui diz para essas mulheres, relembrando aquilo que o Senhor havia já dito. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. E ali o vereis como ele vos disse. Só que tem outro ponto aqui. Ele diz para ir, né? Dizei aos seus discípulos. Ou seja, relembra os discípulos aquilo que Jesus havia dito para todos eles. Mas ele menciona um em especial. Pedro. Dizei a seus discípulos e a Pedro. Por quê? Porque o Senhor estava ali por meio daquele anjo, consolando já, restaurando o coração de Pedro. Pedro que havia negado o Senhor de maneira tão terrível. Pedro que vez após vez, quando foi questionado, tu é um deles. Ele, não sou. Foi negando e negando e negando. Só que Pedro era aquele que havia dito para Jesus, olha só, voltando ali para Marcos 14, quando Jesus diz, né, que eles iriam se escandalizar nele, ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão. E aí Jesus diz, Marcos 14, 28, né, mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Olha o que Pedro diz, diante dessas palavras de Jesus. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Pedro disse que ele nunca ia se escandalizar do Senhor. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência. Então Pedro, né, de forma mais impetuosa, ainda mais veemente, o que Pedro diz? Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Então Pedro ele foi muito enfático em dizer que ele não ia negar, que ele não ia se escandalizar, que ele estava pronto para ir com Jesus para a morte, se fosse preciso. Só que chega no momento, aquilo que Jesus tinha dito se cumpre. Todos os discípulos se dispersam e Pedro nega a Jesus 3 vezes. Então, como Pedro foi aquele que, pecou de maneira mais intensa, que se afastou do Senhor de maneira mais intensa, né? Porque os outros, foram, né? Vazaram, se dispersaram, fugiram. Mas Pedro ainda tentou seguir o Senhor de longe e acaba que isso foi o seu fim ali. Né? Porque é o momento onde ele cai. É o momento onde ele nega o Senhor. E não uma vez, mas 3 vezes. E como nós já vimos, né? É 3 vezes só o que está descrito aqui em Marcos. Então Pedro, ele, de fato, abandonou ao Senhor de maneira mais terrível do que os outros. Então Pedro precisava de uma restauração também, né? um tratamento, um trabalho do Senhor mais intenso, para que ele fosse restaurado. Por isso que ele é mencionado de maneira especial, e aqui nós vemos o amor do Senhor. Aqui nós vemos a disposição do Senhor em perdoar. E que quando nós pecarmos, meus irmãos, e eu não estou dizendo isso para que alguém se sinta confortável para pecar, por favor, não entendam mal, jamais entendam que o Evangelho é um salvo-conduto para pecarmos. Que a graça do Senhor nos é uma permissão para pecar, não. Que nós venhamos a nos arrepender de todo o pecado e buscar viver uma vida de santidade plena. Mas, quando pecarmos, que nós não sejamos conduzidos ao desespero, mas que venhamos a confessar o nosso pecado ao Senhor, que venhamos a nos arrepender e que venhamos a estar sempre em nossa mente entendendo, em nosso coração crendo que o Senhor está disposto a nos perdoar. Nós vemos a disposição de perdoar do Senhor já lá, quando ele já diz, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Isso é a fala do nosso Deus, a qual ele já, de antemão, ele já anuncia o pecado que eles iriam cometer, mas ele já demonstra sua disposição em acolhê-los novamente,
Eles não tinham nem pecado ainda. Mas ele já diz, ó, vocês vão pecar, mas mesmo assim depois eu vou ajuntar vocês e vou para Galileia à frente de vocês. Aqui nesse momento, Pedro cumpriu tudo aquilo que o Senhor Jesus disse. Abandonou o Senhor, negou o Senhor, mas aqui há uma palavra reservada, específica para Pedro. Ide, dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia, e ali o vereis como ele vos disse. Se Pedro pecou tão terrivelmente, e mesmo assim havia essa disposição do Senhor em perdoá-lo, em restaurá-lo, será que é diferente conosco, meus irmãos? Não é diferente conosco. Isso aqui tudo está escrito para o nosso ensino, para que nós sejamos consolados por meio das Escrituras. Essa passagem é para consolo nosso, não é só para Pedro. Essa palavra também é para nós, meus irmãos. Para o nosso consolo quando pecarmos. Para nós sermos relembrados da misericórdia do Senhor, do perdão que o Senhor nos oferece. Versículo 8. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. Vejam, isso foi só por um tempo, tá? Porque elas nada disseram a ninguém. E até mais provável que esse nada disseram a ninguém, porque temiam, era no sentido desse trajeto, né? Até aí onde os discípulos estavam. Ou seja, porque elas poderiam muito bem, né? Elas poderiam muito bem, né? Digamos assim, digamos num estado de alegria, né? Pá, o Senhor ressuscitou, né? E sair, tipo assim, gritando pelas ruas, né? Tipo assim, o Senhor Jesus ressuscitou. Elas poderiam muito bem ir gritando, né? Para todo mundo ouvir que Jesus tinha ressuscitado. Mas elas não disseram nada a ninguém. Só que foi um ninguém absoluto. Né? Não foi absoluto. Por quê? Porque nós vemos, né, por exemplo, vamos abrir aqui em Lucas, capítulo 24. Olha só, Lucas 24, versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. Dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Vê como os evangelhos vão se complementando um ao outro. Porque aqui não tem a fala do anjo, né, sobre que ele vai adiante de vós, né, para Galiléia e tudo mais. Mas ali em Marcos não tem essa fala do anjo de que, relembrando as palavras de Jesus, no sentido de que ele ia ser entregue nas mãos dos pecadores, crucificado, terceiro dia ressuscitado. Né, essa fala não está lá em Marcos, mas está aqui em Lucas. Ou seja, um texto ele complementa o outro. E aí a gente consegue ter uma visão, né, cada vez mais ampla do que aconteceu naquele momento. De todo aquele contato. Né? E aí, diz assim, ó, e lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Então o texto em Lucas diz que elas falaram aos 11. Então quando o texto aqui em Marcos, voltando agora para Marcos 8, diz assim, ó, e saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. Esse nada a ninguém não é a ninguém absolutamente. É nada a ninguém no caminho. É nada a ninguém, digamos, de alguma pessoa que possa ter, né, elas possam ter encontrado até chegarem aos apóstolos. Mas quando elas chegaram, os apóstolos, como diz lá em Lucas, elas anunciaram para eles. Conforme o próprio anjo tinha dito. Porque o anjo não diz ali, ó, ide e digam aos 4 ventos agora, para todo mundo que vocês encontrarem. Não foi isso que o anjo disse. O anjo disse para elas, né, dizei aos seus discípulos e a Pedro. E como nós vemos lá em Lucas, é o que elas fazem. Elas chegam até onde os 11 estavam e elas dizem para eles. Elas não saíram, né, como eu já disse. Daqui a pouco, né, elas poderiam muito bem falar para todo mundo que elas encontrassem.
Mas não, elas não falaram para ninguém, e só quando chegaram lá, nos apóstolos, é que elas falaram para eles, especificamente, de que Jesus tinha ressuscitado, e a visão dos anjos. Outro ponto também, Lucas capítulo 24, e versículo 22 em diante. O que nós temos aqui em Lucas 24, versículo 22? Jesus falando com os 2 discípulos de Emaús. Eles estavam ali falando sobre a morte do Senhor. Só que, o que acontece? Vamos ler a passagem aqui, meus irmãos. Lucas 24, tá? E versículo 13. Diz assim, ó, eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Então vejam que o Senhor operou um milagre nos olhos físicos deles, para que eles não pudessem reconhecer a Jesus. Os olhos, como diz aqui, ó, os olhos deles estavam como que fechados. Para que? Ou seja, para que indica uma finalidade. Para que o não conhecessem. E ele lhes disse. Então Jesus, né, estava ali conversando com eles, havendo, né, esse milagre, né, que impedia eles de reconhecerem ele. Aí diz assim, e ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? Que coisa tremenda, né? Jesus falando com eles. Quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Mas olha só o que eles dizem agora no versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Tu vê, esses aqui eram 2 que haviam, né, ouvido o testemunho das mulheres, mas que haviam crido? Não. Não creram no que elas contaram. E ele lhes disse. Então agora Jesus, né, diante do relato deles, o que Jesus diz para eles? Ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus repreende eles pela incredulidade deles. Ó nécios e tardos de coração. Como é que vocês demoram tanto para acreditar? Para crer tudo que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E olha só que tremendo. Nesse momento, o milagre, né, que, vamos dizer assim, impedia eles de reconhecerem o Senhor foi removido. E aí diz assim, ó, e abriram, 31, e abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. Assim como ele podia, né, no seu corpo glorificado, aparecer no lugar sem precisar que alguém abrisse a porta para ele, também podia sair dessa forma. Estava com pão, né? E partiu o pão, deu a eles, e nesse momento eles reconheceram ele, e aí ele simplesmente desapareceu. E disseram ao outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam,
ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Então vejam que esse processo de os discípulos crerem na ressurreição de Cristo não foi uma coisa assim, ó, pá, primeiro que viu, já contou para os outros e todo mundo creu. Não. Foi algo aos poucos. Eles aqui haviam ouvido o relato das mulheres e não creram. Só creram quando viram o Senhor. Aí foram lá contar. Já tinha alguns crendo? Sim, o próprio Simão, que diz aqui, eu já tinha visto o Senhor. Mas todos eles já tinham crido? Não. Havia vários deles que não criam. Ainda. Vários deles não criam. O próprio Tomé, né? Só vai acreditar 8 dias depois, hein? Porque no momento que ele aparece ali, né? Todos, o Tomé não estava ali no meio deles. Então que a gente vai vendo que o processo dos apóstolos, os próprios apóstolos crerem na ressurreição do Senhor, vai sendo aos poucos. Agora voltando lá para Marcos 16. Versículo 9 agora. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então vejam, as mulheres todas ali tiveram a visão dos anjos. Mas aquela que viu o próprio Senhor ressuscitado, pela primeira vez é Maria Madalena. E a descrição disso, a gente não vai ler aqui hoje, mas quem quiser ler depois, está lá em João, Evangelho de João. Lá está a descrição de quando Maria Madalena tem essa visão do Senhor. A primeira que vê o próprio Senhor ressurreto. Então apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então aquela, né, que seguia o Senhor, que tinha sido liberta. Né, Então olha que coisa tremenda, meus irmãos. Alguém que estava endemoniado, não apenas com 1, mas com 7 demônios. Será que tinha tido uma vida de santidade ou uma vida imersa no pecado? Uma vida imersa no pecado. E mesmo assim, o Senhor a libertou, o Senhor transformou a vida dela, e ela, arrependida, ela vivendo agora essa vida, né, consagrada ao Senhor, de devoção ao Senhor, de amor ao Senhor, aquela vida de pecado não foi um impedimento para que ela fosse a primeira a ver o Senhor ressurreto. Então vejam que o que aconteceu no passado é passado. E nós não venhamos a ficar, sabe, remoendo, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá? Tu te arrependeu dos seus pecados? Tu foi transformado pelo Senhor? Tu creu no Senhor Jesus? Então, vive a partir de agora em novidade de vida. Creia no perdão que o Senhor te ofereceu. E uma vez que tu se entende muito perdoado, que tu venha a amar muito o Senhor. Assim como Maria Madalena. Amava muito o Senhor. E pelo seu amor, pela sua devoção. Ela estava lá. Era a primeira lá. Porque ela estava junto com as outras. Não é? Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas e farinha e ungila e foram. Ela era a primeira a chegar lá. Só que quando as outras foram de volta, ela ficou. E ela ficou, onde é que puseram meu Senhor, né, e tal. Porque mesmo quando os anjos falam com ela, ela fica assim, né, e não... Né? E aí quando ela vê o Senhor, ela ainda, né, não reconhece ele no primeiro momento, né, confunde que ele era o jardineiro e tal, né, me diz onde é que tu pôs o corpo dele, que eu... Né? E aí ele fala, Maria. E ela, Rabone, ela reconhece a voz do Senhor quando ele diz o nome dela. Ela reconhece a voz do mestre, a voz do pastor. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. Que nós venhamos sempre reconhecer a voz do nosso Senhor. E aí, ela teve esse privilégio tremendo, né, essa mulher, de ter visto o Senhor, primeiramente, antes de todos. Versículo 10 diz assim, e partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Só que eles deram ouvidos ao testemunho dela. Versículo 11. E ouvindo eles que vivia,
e que tinha sido visto por ela, não o creram. Não creram no testemunho dela. Não creram no testemunho de Maria Madalena. Não creram no testemunho das outras mulheres. As mulheres lá viram os anjos. Os anjos falaram com elas. Mas Maria Madalena viu o próprio Senhor. E mesmo assim, eles não creram no testemunho. Nem das mulheres, nem de Maria Madalena. Aí depois, versículo 12 e 13. Depois manifestou-se de outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo. Que é aquele texto que a gente acabou de ler ali de Lucas, né, os discípulos de Emaús. E aí quando eles estão lá, o Senhor parte o pão, eles finalmente reconhecem o Senhor, eles vão lá para contar aos discípulos. Ele diz assim, versículo 13. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Ou seja, vejam, mesmo quando aqueles dois discípulos, que agora não só Maria Madalena, não só o Pedro, mas também esses dois discípulos tinham visto o Senhor. Mas os outros creram? Não, vários dos outros discípulos continuavam incrédulos. Indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Então vejam como foi, difícil dos discípulos crerem na ressurreição do Senhor. E isso é tremendo, meus irmãos. É tremendo por quê? Porque isso mais ainda, ou seja, mesmo a incredulidade deles, ela é uma prova a mais da ressurreição do Senhor. Porque esses, que num primeiro momento não criam, posteriormente, creem de uma forma tão convicta que morrem por essa fé. Que morrem anunciando a morte e a ressurreição do Senhor. Então esses que de maneira tão lenta demoraram para crer, mas quando eles creem é porque não foi simplesmente uma ilusão. Só porque uma mulher lá, a Maria Madalena, disse que viu o Senhor ressurreto, mas ninguém mais viu. Não foi isso. Eles tiveram provas tão cabais, tão plenas da ressurreição de Cristo, que não restava dúvida alguma. Eles tinham plena convicção. Eles eram testemunhas oculares da ressurreição. Por quê? Porque é o que nós vamos ver aqui, versículo 14. Finalmente, aqui é o momento onde eles creem. Por que eles creem? Não porque simplesmente alguém contou para eles, mas porque eles viram o Senhor. Então, aqueles discípulos que estavam tão relutantes em crer naquilo que outros estavam falando, que Jesus já tinham visto, que tinham tido visões de anjos e tal, e os discípulos tão relutantes em crer, mas agora, finalmente, eles creem. Creem quando? Vamos ver aqui, 14, Marcos 16, 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Então eles não tinham crido em Pedro, que já tinha visto o Senhor ressuscitado. Não tinham crido em Maria Madalena, nas mulheres. E o Senhor Jesus lança em rosto a incredulidade deles. Isso é algo muito interessante, porque eles haviam cometido vários pecados. Eles não haviam abandonado o Senhor. Quando o Senhor Jesus estava lá no Getsêmani, e foi preso, eles não haviam abandonado o Senhor. Aquilo não foi um pecado contra o Senhor. Mas o Senhor Jesus lança em rosto, eu tinha dito para vocês que vocês iam me abandonar, Vocês me abandonaram. Ele lança isso em rosto diante deles? Não. Ele não lança em rosto o fato de eles terem abandonado ele. O que é que ele lança em rosto? Ele repreende os seus discípulos por causa do quê? Da incredulidade. Esse é o único pecado. E eu não estou dizendo que os outros pecados não eram repreensíveis. Tá? Não estou aqui, minorando, diminuindo qualquer outro pecado dos discípulos. Mas estou mostrando, aquilo que mais ofende o Senhor. É a incredulidade. Porque essa é a raiz de todos os demais pecados. E é por meio de abandonar a incredulidade que nós podemos ser salvos. Porque se há algo que fecha a porta do reino dos céus para nós, é a incredulidade.
Essa é a tranca mais terrível que nos impede de adentrar no reino de Deus. A incredulidade. E por isso que o Senhor Jesus lança em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Porque no momento em que nós cremos no Evangelho, as portas dos céus nos estão abertas. Alguém que adultera, alguém que mata, alguém que mente, alguém que blasfema, alguém que comete 1001 tipos de pecados, bebedeiras, festanças e tantas outras. Uma vez que se arrepende, é perdoado. Uma vez que crê no Evangelho, é perdoado, é salvo. Mas se alguém permanecer na incredulidade, pode até viver uma vida toda certinha, né? Diante dos outros, sim, o fulaninho é um cara muito direito, ele não trai a esposa, ele paga suas contas em dia, não passa ninguém para trás, recebe 5 centavos a mais de troco no mercado, ele devolve. Um cara justo, um cara assim, ó, todo certinho, né? Não sonega imposto, é um cara que não mente, fala a verdade, né, e tal. É um senhor, né, bom cidadão, tudo mais, né, o senhor cara legal. Mas, se esse cidadão, direito, todo certinho, pai de família e tal, é um incrédulo, as portas do reino dos céus estão fechadas para ele. Porque nenhum homem será salvo pela sua justiça própria. Enquanto alguém permanece na incredulidade, não importa o quão certinho tente ou consiga viver. Enquanto permanece na incredulidade, a ira de Deus permanece sobre ele. Que é o que nós vemos em João, capítulo 3. João, capítulo 3. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Vejam, quem é que tem a vida eterna? Aquele que crê. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, Jesus lança em rosto a incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Mas agora que eles viram o próprio Senhor, é óbvio que eles creram. Ou não creram? Não creram, eles creram. Uma vez que eles viram o Senhor, eles creram. Só que Jesus diz, né? Inclusive ele vai dizer 8 dias depois, quando Tomé vê ele vai dizer claramente: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Teria sido muito melhor se eles tivessem crido sem precisar ver. Mas, né, infelizmente, eles precisaram ver para crer. Né? Viram e creram. Então a fé dos discípulos foi despertada, né, pelo que eles viram. Eles viram o Senhor e então creram que ele havia ressuscitado. E aí o Senhor diz para eles, versículo 15, Marcos 16, 15, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, uma vez agora que eles haviam crido, porque viram o Senhor, aí ele diz, né, e ele então os envia. Ele os envia. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vejam novamente a ênfase no crer. Porque a salvação é pela fé, a justificação é pela fé. Quem crer e for batizado será salvo. Então, aquele que crê, ele vai dar testemunho da sua fé sendo batizado nas águas. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, o que é que faz alguém se perder? O que é que faz alguém ser condenado? É o fato de não ser batizado nas águas? Não. Não é o fato de não ser batizado nas águas. É o fato de não crer. Mais uma vez,
A Escritura nos dá o testemunho de que o que fecha a porta do reino dos céus para alguém é a incredulidade. Por que que aqueles israelitas que saíram do Egito e morreram no deserto e não puderam entrar em Canaã, por que que eles não puderam entrar? Lá em Hebreus vai dizer claramente que é por causa da incredulidade. Eles não creram que o Senhor poderia fazê-los entrar na terra. E por causa da incredulidade não entraram. Então, da mesma forma, meus irmãos, o que impede alguém de entrar é a incredulidade. O que impede alguém de ser salvo. Mas agora, quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. E que nós venhamos, meus irmãos, a pregar esse evangelho, sabendo que o único meio de salvação é a fé no evangelho. Que nós não venhamos a nos envergonhar do evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. É o único meio para a salvação, não há outro. Jesus disse, é o caminho. Ele não é um dos caminhos, ele é o único. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não há outro caminho para ir a Deus a não ser por meio de Jesus. Por meio da sua obra, do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição. E aí Jesus diz assim, 17 e 18, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Esses sinais seguirão quem? Os que crerem. E ao longo dos séculos, esses sinais muitas vezes acompanharam aqueles que creem. E, infelizmente, muitas vezes, eles só não acompanham os crentes por causa da debilidade da nossa fé. Então, que nós venhamos a nos arrepender de toda incredulidade e pedir ao Senhor, Senhor, acrescenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Para que cada vez mais nós venhamos a testemunhar com ousadia, pregar o Evangelho, cumprir o ídolo do Senhor e pregar o Evangelho a toda criatura. E crendo que o Senhor vai operar esses sinais por nosso intermédio. Se tiverem pessoas endemoniadas, que tenhamos a ousadia de, em nome de Jesus, expulsarmos os demônios. Se houverem pessoas enfermas, que tenhamos a ousadia de impor as mãos e crer que serão saradas. Falarão novas línguas. Que creiamos, meus irmãos, no batismo com o Espírito Santo. E os dons que acompanham. Dons de cura. Dons de diversidade de línguas. Interpretação de línguas. Profecia e tantos outros dons que estão à disposição do povo de Deus. Desde que creiamos que o Senhor ainda pode capacitar os seus servos. Quando fala que pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O apóstolo Paulo, meus irmãos, vamos ler lá em Atos. Eu estou me encaminhando já para o fim, mas vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos, capítulo 28. Versículo 3 em diante, diz assim, E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como escapando no mar, a justiça não o deixa viver. Olha só, vocês viram, né, aquela víbora, imagina uma víbora, picando na mão. E aí, ela pendida na mão, né, pegada ali, grudada na mão de Paulo. Né, ou seja, tanto, né, era, né, podemos dizer assim, que estava ali se cumprindo, né, tanto a questão, né, de pegarão nas serpentes, como, né, por mais que ele não havia bebido o veneno, né,
Só como é que acontece? Um veneno, né, para afetar o nosso corpo, ele pode ser bebido, mas ele também pode ser injetado diretamente na corrente sanguínea, que é o caso. O veneno da víbora foi injetado diretamente na sua corrente sanguínea. Não precisou beber algo venenoso. O veneno foi inoculado, né, pelas presas ali da serpente. E os bárbaros, né, já, esse homem aí deve ser um baita do pecador, homicida, né, e tal, vai morrer agora. Mas, né, versículo 5. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram Deus. Lógico, eles na mente deles estavam completamente errados, tanto na conclusão deles anterior como agora. Mas o que acontece, meus irmãos? Isso aqui era um sinal de que Paulo era um daqueles que criam, daqueles que estavam anunciando o evangelho. E o que Paulo faz? Ó? Ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Olha que coisa tremenda. Feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades, e sararam. Então, olha que coisa tremenda. E aqui, né, certamente uma oportunidade onde o evangelho pode ter sido anunciado naquela ilha. E aí, voltando aqui, nós vemos, né, os sinais acompanhando aqueles que creem. E aqui nós temos o exemplo, né, de Paulo, que havia expulsado demônios, que falava em línguas, e que todas essas promessas aqui de Jesus se cumpriram na vida dele. E estão conforme o querer e a providência do Senhor à disposição de todos aqueles que creem. Marcos 16, agora, versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, meus irmãos, o Senhor, ele apareceu naquele primeiro dia, mas ele continuou com os discípulos. Várias vezes o Senhor apareceu, comeu com eles, esteve com eles, tanto em Jerusalém como na Galileia. O Senhor apareceu várias vezes por um período de 40 dias, o Senhor esteve com eles. Mas depois daqueles 40 dias, o Senhor foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E aí diz assim, versículo 20, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Vejam que aqui, meus irmãos, o versículo 20, ele está resumindo um período bem grande de tempo. Porque foi imediatamente já que os apóstolos partiram? Não. Isso levou, assim, vários anos até tudo isso aqui se cumprir. Basicamente, meus irmãos, o versículo 20 de Marcos 16, ele resume todo o livro de Atos dos Apóstolos. Versículo 19 e 20 é um resumo do livro de Atos dos Apóstolos. Querem entender com detalhes tudo o que acontece aqui, descritos, né, no versículo 19 e 20 de Marcos 16, leiam o livro de Atos, que nós vamos ter os detalhes descritos aqui. Porque lá nós vemos, né, Pedro, Paulo, os outros apóstolos, e não só os apóstolos. Nós vemos os diáconos, como Estevão, como Filipe, operando sinais, maravilhas, expulsando demônios, pregando, pessoas sendo salvas, né, sinais acompanhando, não só os apóstolos. Filipe, pregando lá em Samaria, né, curando pessoas, expulsando demônios e outros sinais acontecendo. Filipe não era um dos 12. Então isso não está restrito, não era algo restrito somente aos apóstolos. Vejam, eles tendo partido, todos aqueles que recebem o ID, e esse ID é para nós também. Tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e o Senhor até hoje, meus irmãos, coopera conosco. Porque a promessa de Jesus, lá em Mateus 28, é: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
E eis que eu estou convosco até o fim do mundo. Então o Senhor promete a sua presença, o Senhor promete a sua cooperação conosco até o fim do mundo, até a sua vinda. Então, por isso, quando diz assim, cooperando com eles o Senhor, isso não é algo exclusivo dos apóstolos, mas é algo que também é uma promessa para nós, meus irmãos. É algo que nós vemos, algo que já se cumpre lá, mas que continua ao longo da história se cumprindo. E vai continuar se cumprindo até que o Senhor Jesus venha. O Senhor continua confirmando a palavra com os sinais que se seguem, desde que nós criamos no Senhor, desde que testifiquemos do Evangelho com fé. Amém, meus irmãos?